E aí galera, mais uma videoaula de termodinâmica para engenharia. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre transferência de energia para um sistema através de calor e também vamos falar um pouco sobre balanço de energia em um sistema fechado. Bom, primeiramente vamos começar falando sobre transferência de calor. Tomemos como exemplo esse recipiente e vamos supor que esse recipiente ele está em um volume fechado e o volume é constante, ou seja, não tem variação de volume. E vamos supor que a gente tem ar aqui e esse recipiente está sobre uma chapa com temperatura muito superior à temperatura do nosso ar. Então aqui a gente tem uma temperatura da chapa maior. Temperatura da chapa maior do que a temperatura do ar. A gente percebe que no decorrer de um certo tempo, a energia interna do sistema, ou seja, a energia interna do ar, ela aumenta. E como não tem aumento da energia interna através da realização de trabalho, a gente percebe que a energia interna ela aumenta devido a outra forma de transferência de energia, que nós vamos chamar de calor. Ou seja, o calor ele é um tipo de transferência de energia em que ocorre devido a um gradiente de temperatura. Ou seja, essa temperatura que está fora da nossa fronteira é diferente da temperatura no interior da fronteira. Então, devido a essa diferença de temperatura, vai ocorrer a transferência de calor. Bom, então nós vamos chamar esse calor de Q, e que a unidade dele no sistema internacional é o Joule. E a gente faz também uma convenção de sinal. Nos nossos problemas de termodinâmica sempre tem a convenção de sinal, que diz que o calor ele vai ser positivo quando estiver entrando o calor para o sistema. Ou seja, quando a transferência é para o sistema. E o calor negativo quando sai do sistema, ou seja, do sistema para fora. Do sistema. Então, um calor negativo significa que o sistema está perdendo energia interna. Se a temperatura ambiente aqui fosse inferior à temperatura do ar, ia ocorrer essa perda de energia. Bom, da mesma forma que o trabalho, o calor ele vai depender dos detalhes do processo. Então, devido à definição de propriedades que a gente estudou, a gente pode dizer que o calor não é uma propriedade. A gente não consegue calcular a taxa de calor sabendo apenas o estado inicial e final. Então, o diferencial de calor, por não ser considerado uma propriedade, é escrito dessa forma, né? E o calor total do sistema é integral, né? Integral desse diferencial de calor, do estado 1 até o estado 2. E nota aqui que essa integral ela indica apenas que a transferência de calor sai de um estado 1 para o estado 2. Bom, uma forma muito usual quando a gente estuda transferência de calor, é falar de taxa de transferência de calor. Então, a taxa é o quanto de energia está entrando ou saindo de um sistema por unidade de tempo. Então, a gente vai colocar sempre um ponto aqui, em cima do Q, para definir, né? Que significa a taxa de transferência de energia. Então, se a gente tem uma taxa de transferência de energia em função do tempo, a gente consegue obter a quantidade total de energia através da integral. Através dessa integral, de um tempo 1 até o tempo 2. Bom, em termodinâmica também é muito comum a gente trabalhar com fluxo de calor. O fluxo de calor, aqui a gente vai chamar de Q minúsculo ponto, ele vai nos dar a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então,
o fluxo de calor ele, no sistema internacional, watts por metro quadrado. Bom, uma definição também que é importante a gente saber no estudo de termodinâmica e posteriormente vai ajudar na hora de resolver problemas de balanço de energia é o conceito de adiabático. A gente fala que um processo termodinâmico é adiabático quando esse processo ocorre sem a transferência de calor. Ou seja, se aqui, por exemplo, a gente tivesse esse volume sendo alterado, ou seja, se a gente estivesse realizando trabalho sobre o sistema, mas não tivesse esse gradiente de temperatura, não ia haver transferência de calor, ia haver apenas o transferência de energia através do trabalho. Então o processo é adiabático, porque não houve troca de energia. Bom, agora nós vamos falar sobre as formas de como o calor pode ser transferido do sistema para a sua vizinhança ou da sua vizinhança para dentro do sistema. Bom, vamos falar sobre 3 tipos de modos de transferência de calor, que é a condução, a radiação e a convecção. A gente vai falar de forma sucinta cada um dos 3, porque uma abordagem mais específica desses tópicos é estudado na disciplina de transferência de calor. E na termodinâmica, a princípio, a gente vai apenas precisa entender a definição mais básica mesmo. Bom, o primeiro modo de transferência de calor, condução. O processo está relacionado com a condução de energia através de átomos mais energizados que vai transferindo sua energia para os átomos menos energéticos. Então, com isso a gente fica implícito que a condução, nesse caso, precisa de um meio. Por exemplo, aqui a gente tem uma parede, supondo que isso aqui é uma parede, e a temperatura do lado de cá é uma temperatura maior do que do lado de cá, vai ocorrer uma transferência de calor devido a esse gradiente, né? E a gente percebe aqui que tem um meio, né? O meio, nesse caso, é uma parede sólida, mas pode ocorrer condução em um meio sólido, líquido ou gasoso também. A radiação. A radiação, ao contrário da condução, ela não precisa de um meio para ser conduzido. Portanto, ela pode haver transferência de calor no vácuo, por exemplo. Bom, a radiação é um fenômeno que qualquer corpo tem a capacidade de emitir energia, que é a radiação, né? Então, todo corpo tem a capacidade de emitir essa energia e também de absorver. Essa emissão aí e absorção é devido aos movimentos internos da estrutura de qualquer corpo. Bom, agora para fechar aqui os modos de transferência de calor, a gente tem a convecção. A convecção, eu tenho aqui um exemplo, uma placa e um fluido. A transferência de calor por convecção está associada sempre a uma placa, a um objeto fixo e um fluido em movimento. Nesse caso, a gente percebe que vai haver uma troca de calor por condução aqui no contato, onde a velocidade do fluido, no caso, é 0. E além dessa troca de calor por condução, vai haver uma transferência de calor devido ao movimento global desse sistema. O calor vai sendo como se fosse empurrado, no sentido, no caso aqui, para a direita. Então a convecção ela mescla um pouco nos modos de transferência. Bom, é isso aí, galera. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre balanço de energia que está contido em um sistema fechado. Bom, o nosso balanço ele vai estar baseado na primeira lei da termodinâmica e que diz que a energia em um sistema ela sempre vai se conservar. Bom, os primeiros experimentos de Joule no século XIX, ele percebeu que em um processo adiabático, por exemplo, independente do tipo de processo, de um estado 1 até um estado 2, independente do tipo de processo, o trabalho líquido era sempre o mesmo. Então ele percebeu, ou seja, dependia apenas do
do estado inicial e do estado final. Qualquer tipo de processo, o trabalho líquido era sempre o mesmo. Isso por um processo adiabático. Então ele percebeu que o trabalho líquido era a variação de algum tipo de propriedade, devido à definição de propriedade que a gente viu nas aulas anteriores, porque depende apenas do estado 1 e do estado 2. Então, essa propriedade foi chamada de energia. Energia 2 menos energia 1. O trabalho líquido depende apenas dessa variação de propriedade. Bom, a partir dessa ideia, dessa observação de Joule, que foi se desenvolvendo as equações de conservação de energia do sistema. Joule mostrou posteriormente, então, que a variação da energia ela vale a quantidade de calor que está entrando em um sistema, por exemplo, um sistema. A variação da energia interna contida dentro desse sistema é o tanto de energia que entra por calor menos o que sai, o que se perde devido ao trabalho realizado pelo sistema. Lembrando aqui que a energia aqui interna do sistema é a energia cinética, mais a variação da energia potencial, mais a variação da energia interna do sistema. Então, a partir dos experimentos de Joule, a gente tem esse balanço de energia que diz que a energia se conserva. Bom, então foi isso aí, galera. Essa foi nossa aula. A gente passou por algumas definições de calor e balanço de energia, e que vai ser fundamental para a gente continuar fazendo alguns exercícios de balanço de energia nas próximas aulas.